Muito bom dia, boa tarde e buenas noites, minha mentoria coletiva e alunos aí que estão no grupo gratuito do WhatsApp, né? Vou deixar o link aqui embaixo também para quem quiser participar do grupo gratuito. Hoje a gente vai falar de controle de constitucionalidade. Agradecer ali aos alunos da mentoria também. Eles sabem, eles são os únicos grupos de alunos aí que sabem que eu passei por uma situação muito complicada com a minha filha essa semana. E agradecer o apoio de vocês, sempre junto ali comigo. A gente vai ter um site agora, não sei quando que vai sair o site aí nas próximas semanas. A gente vai ter um site aqui do curso. E para quem for assistir aqui também, já saiba, tá? A mentoria coletiva vai ficar com esse valor bem abaixo que ela tá somente até domingo. Somente até domingo. E depois ela passa pro valor de R$ 49,90, tá? Pelo mês que usar. Quem entrar pagando o valor anterior, continua pagando o valor anterior, tá? Não altera para quem já entrou. Para quem entrar depois, vai pagar. Para quem entrar depois, vai pagar os R$ 49,90. Quem entrar até domingo, paga os R$ 19,90 por mês, tá? Então aproveitem, porque eu não faço ideia de quanto que volta esse valor. E se é que volta, eu acho que não volta mais. Tá? Porque a gente também, na mentoria, também vai utilizar mais recursos da plataforma. Tá ficando tudo muito legal mesmo, tô bem orgulhosa. Sei que vocês também estão, porque a gente conversa muito ali na mentoria coletiva, nós somos mais engajados, a gente conversa mais. Eu agradeço todo esse carinho de vocês, essa família que a gente vai formando ali, tá? Muito obrigada mesmo. Então, eu vou fazer aqui como eu fiz a última vez, tá? Eu vou ler essas questões de sim ou não que eu coloquei aqui. Depois eu vou lendo e conversando com vocês sobre o resumo que originaram essas questões. Porque eu vou fazendo um resumo do conteúdo que vocês apresentaram dificuldade e conforme eu vou fazendo o resumo, eu vou inventando essas questões de sim ou não e vou colocando aqui para vocês, tá? A primeira, para que exista controle de constitucionalidade, é indispensável que exista uma Constituição rígida? Todos vocês responderam que sim. A inconstitucionalidade por omissão acontece pela ausência de lei que deveria regulamentar dispositivo constitucional. A inconstitucionalidade formal nada tem a ver com o trâmite do processo legislativo constitucionalmente previsto. Essa não é uma pegadinha, tá? Na inconstitucionalidade material, o processo legislativo não é respeitado. A inconstitucionalidade orgânica está ligada à competência para iniciar o processo legislativo. A inconstitucionalidade por pressupostos objetivos do ato não está relacionada ao atendimento de pressupostos de índole objetiva. Essa eu acho que é pegadinha também. O controle de constitucionalidade posterior também pode ser chamado de repressivo. A gente vai ver bem isso aqui, tá? É certo afirmar que todos os poderes podem desempenhar tanto controle preventivo quanto repressivo de constitucionalidade. O Poder Judiciário só exerce controle de constitucionalidade na impetração de mandado de segurança por parlamentar. O Tribunal de Contas da União não pode apreciar a constitucionalidade das leis e atos do poder público. Vamos ver agora nesse nosso novo resumo, tá? Esse é um conteúdo tão complexo que vocês vão ver, a gente vai ver várias vezes, tá? E de forma bem minuciosa. Eu já mandei outros resumos para vocês, outro resumo anterior que eu tinha do curso. A gente vai conversar sobre esse resumo agora. Vou mandar esse resumo para vocês também. E eu tô destrinchando o controle de constitucionalidade, podia ser um resumão, mas eu tô destrinchando em vários resuminhos pequenos, tá? Então, ao mesmo tempo que vocês estão recebendo atividades e conteúdos de outras disciplinas, a gente vai continuar trabalhando o controle de constitucionalidade, tá? Então, não fiquem nervosos se vocês, conforme que eu for falando, vocês forem pensando, putz, perdão, vocês forem pensando, putz, meu Deus, tô ficando mais confuso, ai, tô entendendo menos, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente tende a achar que sabe menos, tá? Então fiquem tranquilos que a gente vai ouvindo e lendo e trabalhando o mesmo conteúdo de várias formas diferentes, até que isso fique gravadinho lá dentro da cabeça de vocês, tá? Então vamos começar agora a falar do controle preventivo, comissões de Constituição de Justiça e veto jurídico nesses próximos momentos, tá? Esse é o primeiro ponto de controle de constitucionalidade. Conceitos e pressupostos.
Basicamente, controlar a constitucionalidade é exercer uma atividade de fiscalização da validade e conformidade das leis e atos normativos do poder público, à vista de uma Constituição dotada de supremacia. Em suma, o controle de constitucionalidade tem a missão de garantir que uma lei ou ato normativo está formal e materialmente compatível com a Constituição. Então, notem, o importante de frisar aqui é que só pode existir controle de constitucionalidade porque a Constituição ela é suprema. Existe uma supremacia da Constituição no nosso ordenamento jurídico. Caso ela não tivesse essa supremacia, não existiria o controle de constitucionalidade, certo? Importante se torna frisar que para que exista controle de constitucionalidade é indispensável 3 pressupostos. A existência de uma Constituição formal, uma Constituição rígida. A Constituição rígida é essa que é dotada de supremacia. Quando eu mandei ali na questão, que tem que ter uma Constituição rígida, é isso, tem que ter, tá? Porque só a Constituição rígida é a que tem supremacia. E para ter controle de constitucionalidade, essa Constituição tem que ter essa supremacia novamente, né? Pelo menos um órgão de competência para o exercício de controle. Então, a Constituição tem que ser formal, né? Ali escrita, ela tem que ter passado pelos trâmites. Então, isso nós temos, tá? Isso tudo nós temos. Fiquem tranquilos, tá? Lembrando que alguns doutrinadores entendem ser possível o controle flexível, mas para fins de exame sugerimos a orientação da rigidez constitucional. Alguns doutrinadores, se vocês forem ler conteúdos fora daqui, o que eu até não aconselho, eu sempre falo, confiem num método e vão com ele até o final, vocês vão ver que alguns doutrinadores, eles abraçam essa ideia de constituição flexível, mas para fins de exame de ordem, a FGV cobra a rigidez da Constituição, tá? Então, se vocês forem ler outros materiais, não se deixem induzir a erro, tá? Para fins de exame de ordem, é isso aqui. O Brasil, desde o surgimento do controle difuso de constitucionalidade, que surgiu lá com a nossa Constituição Republicana de 1891, compete como regra a ordens do Poder Judiciário o exercício desse controle. Então, desde que começou a existir esse controle de constitucionalidade, lá em 1891, vejam, o controle de constitucionalidade não veio após 88, tá? Ele não surgiu após a nossa última Constituição de 88. Ele veio lá com essa Constituição Republicana de 1891. Então, não é uma coisa de agora, é uma coisa que já existe há bastante tempo, tá? Agora vamos ver as espécies de inconstitucionalidade. Existe a inconstitucionalidade por ação e por omissão, tá? Por ação, ela também pode ser chamada de positiva ou por atuação, é aquela que pressupõe a existência de uma lei ou ato normativo que vá de encontro, tá? Ou seja, foi promulgada uma lei, alguma coisa que vai ao encontro da Constituição. Ela vai, digamos assim, ela vai até lá, sabe? Já por omissão, também chamada de negativa, é aquela ocasionada pela inexistência de uma lei ou ato, né, normativo que deveria regulamentar determinado dispositivo ali da Constituição. Então, pode ser considerado inconstitucional também não existir esse regulamento que deveria existir, tá? Formal, material ou por vício de decoro. A inconstitucionalidade por ação pode ser dividida, então, formal, material ou por vício de decoro, tá? Formal é aquela cujo vício repousa sobre a forma, sobre o trâmite, sobre o processo legislativo constitucionalmente previsto para a elaboração da lei ou ato normativo. Esse é o formal. O formal é fácil de entender porque é sobre a forma, né? Então, ali vai falar sobre o trâmite, sobre o processo legislativo, se o processo foi respeitado. É bem sobre a forma, é bem fácil de entender. Material, também chamada de nomoestática, é aquela inconstitucionalidade que recai sobre o conteúdo, sobre a substância, sobre a matéria veiculada na lei ou ato normativo. Nesse caso, o trâmite legislativo ele foi respeitado. Então, a forma do processo tá ok. O problema é realmente no conteúdo, tá? Mas a lei em si, o ato normativo, traz previsão materialmente incompatível com o texto constitucional. É quando o conteúdo do texto que está sendo ali apresentado não bate com a Constituição. Porém, todo o processo legislativo foi respeitado, foi tudo ok, os quórums e blá blá blá, deu tudo certo. O problema é realmente no que está escrito ali dentro. Por vício de decoro, tá? É veiculada pela doutrina, mas não é reconhecida pela jurisprudência, tá? O STF não reconhece
esse por vício de decoro, tá? Que diz respeito às leis ou atos normativos que tenham sido aprovados com quebra de decoro parlamentar. A gente só vai ver assim por alto para conhecimento geral, tá? Nós temos também a orgânica propriamente dita ou por violação de pressupostos objetivos do ato, tá? A gente vai tratar dessas 3 vertentes da inconstitucionalidade formal de forma muito rápida. Orgânica é aquela cujo vício de forma repousa sobre a competência para iniciar o processo legislativo. Eu vou dar um exemplo aqui antes de começar, tá? Um projeto de lei que trata da remuneração dos servidores públicos que foi apresentado por um parlamentar. Caso aprovado, ele poderia ser declarado inconstitucional, porque o parlamentar não tem competência para apresentar esse projeto, tá? Quem tem essa competência é o chefe do Poder Executivo. Então, por isso, poderia ser declarada inconstitucionalidade, por mais que o projeto estivesse todo ok, que aquilo faria realmente sentido, mas ele não é competente para isso. Então, pode existir essa inconstitucionalidade aí orgânica, tá? Porque o vício está ali na origem da norma. A propriamente dita é aquela cuja mácula recai sobre as demais fases da elaboração da lei ou ato normativo, não mais sobre a fase iniciativa legislativa, mas sobre as etapas posteriores, como, por exemplo, o quórum de aprovação ou até mesmo formalidades da promulgação. Vamos supor que o quórum de aprovação não foi respeitado. Então, para aquela determinada lei, para aquela determinada norma. Então, aqui a gente já sai da parte inicial e vai para a parte que vai andando ali o processo, tá? Essa é a propriamente dita. E por violação dos pressupostos objetivos do ato, é a espécie de constitucionalidade que vicia atos normativos cuja prática depende do atendimento de alguns pressupostos de índole objetiva, a exemplo da edição de medidas provisórias e das leis criadoras de municípios. Momentos de exercício do controle. O controle de constitucionalidade pode ser do tipo prévio, também chamado de preventivo, ou posterior, também chamado de repressivo. Então, vejam, o repressivo é aquele que vem depois, como caiu lá na nossa questão, e o preventivo é aquele prévio que vem antes, a gente se previne anteriormente, tá? Lembrando que todos os poderes, isso também caiu lá em questão, lembrando que todos os poderes podem desempenhar tanto o controle preventivo quanto o controle repressivo de constitucionalidade. Isso aqui já falei. Prévio ou preventivo. O controle preventivo é aquele que recai sobre um projeto de lei ou proposta normativa. Assim, antes da aprovação deste projeto, é analisada sua compatibilidade formal e material com o texto da Constituição. Então, é antes da aprovação do projeto. Aqui é antes de tudo, tá? Bem prévio mesmo. Antes de se aprovar esse projeto, já vai se analisar se está em conformidade com a nossa lei suprema e com a nossa Constituição, tá? O Poder Legislativo realiza o controle preventivo de constitucionalidade através das Comissões de Constituição e Justiça, CCJ, tá? Essas comissões existem no âmbito federal, tanto na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. O Poder Executivo ele desempenha o controle prévio por intermédio do veto presidencial, tá? É que, recebido o projeto de lei aprovado pelas casas legislativas, o presidente da República ele vai poder sancionar ou vetar, tá bem? Então, o Poder Executivo, esse controle preventivo, ele só faz através do veto presidencial, tá? O Executivo, controle preventivo, através do veto presidencial. Lembrando que o veto considerado hipótese de controle preventivo é o veto jurídico, aquele calcado na inconstitucionalidade do projeto, tá bem? Não é o veto político, existem 2 tipos de veto. Aqui a gente está falando do veto jurídico e não do veto político. Mais pra frente a gente vai ver isso com mais detalhes, mas eu só preciso que vocês gravem essa informação agora, tá? Pra gente não confundir ainda mais, que a matéria já é complicada. O Poder Judiciário só exerce o controle preventivo de constitucionalidade em uma única hipótese. Trata-se da impetração de mandado de segurança por parlamentar para garantir o seu direito
o seu direito função a um processo legislativo juridicamente rígido, é dizer, juridicamente probo, ético ou moral. Palavras bonitas, né? Eu quis trazer essas palavras, na verdade, porque caem, às vezes, em questão de prova esses termos. Então, para vocês ficarem acostumados, de vez em quando eu gosto de colocar umas palavras assim, tá? Então, essa é a única hipótese que o Poder Judiciário, isso caiu nas nossas questões também, tá? Vai tratar da impetração de mandado de segurança por parlamentar. Somente quando tiver ali a impetração de mandado de segurança. Nossa, não saía. Ou seja, se um deputado federal ou senador da República perceber que está tramitando na sua respectiva casa legislativa um projeto de lei que possui, por exemplo, uma inconstitucionalidade flagrante, este parlamentar federal poderá impetrar mandado de segurança no próprio Supremo Tribunal Federal, para que este obste o prosseguimento da votação. E aí vai ser o quê? Determinar o arquivamento, tá? Ele vai impetrar esse mandado de segurança para determinar o arquivamento da propositura. Porém, existem duas exceções para essa situação, tá? Que é a proposta de emenda à Constituição manifestamente ofensiva à cláusula pétrea. Então, ele vai fazer isso quando ela ofender a cláusula pétrea e quando o projeto de lei ou emenda em cuja tramitação se verifique manifesta afronta a cláusula constitucional que discipline o correspondente processo legislativo. Isso é um vício relacionado aos aspectos formais e procedimentais da atuação legislativa. Então, não pode também alterar esse processo legislativo, tá? Lembrando que quando o mandato for impetrado por um parlamentar estadual, a competência para julgamento será do respectivo Tribunal de Justiça, tá? E quando ele for impetrado por um vereador, vai ser ali o juízo de primeiro grau atuante ali na área, tá bem? O posterior ao repressivo é aquele que recai não mais sobre o projeto ou sobre a proposta, né? Mas sim sobre a lei ou ato normativo já perfeito e acabado. Já passou por todo o processo legislativo, já foi feito tudo direitinho, já foi votado, bababá, foi analisado. Acontece, tá? Acontece. Se não acontecesse, não existia isso daí, né? Então já tá tudo acabado, já tá tudo ok. Agora vamos fazer esse posterior repressivo. Como já vimos, todos os poderes realizam tanto controle prévio quanto controle posterior. Entretanto, antes de partir para o enfrentamento de cada uma das hipóteses de controle repressivo pelos diversos poderes, faremos uma breve análise da classificação doutrinária que divide o controle posterior em político, jurídico e híbrido. Isso aqui vai ser bem rápido, tá? O político é aquele controle repressivo de constitucionalidade exercido por órgãos distintos dos três poderes, tá? Exemplo aqui, ó. Isso não se aplica ao Brasil, tá? Definitivamente isso não se aplica ao Brasil. Vou dar o exemplo de Portugal, como vocês sabem, eu estudei lá, eu fiz uma boa parte da faculdade de Direito lá. Em Portugal, o controle de constitucionalidade ele é feito pelo Tribunal Constitucional. É um órgão específico para isso, tá? Não são os três poderes que fazem esse controle de constitucionalidade. É o Tribunal Constitucional. Inclusive, uma tática comum dos advogados em Portugal quando querem atrasar ou arrastar um processo, indicar inconstitucionalidade em alguma coisa. Que aí esse processo ele vai sair de onde ele está e vai ter que ser encaminhado ao Tribunal Constitucional para que lá seja feita uma análise para depois ele voltar para onde ele estava tramitando. Então, quando eles querem arrastar muito o processo, eles até fazem isso. Que não é o nosso caso, tá? Por exemplo, Portugal possui Tribunal Constitucional, esse não é o caso do Brasil, tá? Aqui é realizado pelo Poder Judiciário e, excepcionalmente, aí, pelos demais poderes da República. Jurídico e jurisdicional é o controle repressivo de constitucionalidade que é exercido em regra e com maior ênfase pelo Poder Judiciário. Esse é o caso do Brasil, tá? A gente faz aqui o nosso controle jurídico ou jurisdicional, né? Que é exercido em regra pelo Poder Judiciário, quando não, em algumas exceções pelos outros, tá? Lembrando que no Brasil o controle de constitucionalidade é do tipo jurisdicional misto, já que ele abarca tanto controle difuso quanto controle concentrado, que é só para lembrar,
Depois a gente vai falar com mais detalhes disso aqui. Eu tô plantando sementinhas na cabeça de vocês, tá bem? O híbrido é o controle que ao mesmo tempo pode ser desempenhado por órgãos distintos dos três poderes, bem como por órgãos do Poder Judiciário. Também não é o caso do Brasil, é só para conhecimento geral, tá bem? O Poder Legislativo, segundo a doutrina, realiza o controle repressivo de constitucionalidade, por exemplo, na hipótese de rejeição de medida provisória. Sabe-se que a medida provisória não é lei, mas como espécie normativa autônoma, no artigo 59 da Constituição da República, tem força de lei. E como sempre aqui, nós vamos ler o artigo. Está lá na seção 8, tá, do processo legislativo, subseção 1, disposição geral da nossa Constituição. Então, se vocês estão lá na segunda fase com o vade-mecum de vocês e vocês precisam saber algo nesse sentido, vocês iriam no índice remissivo da Constituição e procurariam algo com o nome processo legislativo. Vocês iriam vir parar aqui, tá? Artigo 59. O processo legislativo compreende a elaboração de 1. Emenda à Constituição. 2. Leis complementares. 3. Leis ordinárias. 4. Leis delegadas. 5. Medidas provisórias. 6. Decretos legislativos. E 7. Resoluções. Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Agora vamos voltar aqui, ó. Sendo a medida provisória editada pelo presidente da República, em caso de relevância ou urgência ali, essa medida provisória ela vai ser editada diretamente pelo presidente da República. Ela é encaminhada ao Congresso Nacional, que poderá convertê-la em lei ou até mesmo rejeitá-la. O Congresso vai ter esse poder, tá? No caso de rejeição, vai estar sendo realizado o controle repressivo pelo Poder Legislativo, tá bem? Já o Poder Executivo desempenha o controle repressivo de constitucionalidade na hipótese de descumprimento de lei ou ato normativo pelo chefe deste poder, por entendê-los inconstitucionais. Lembre-se que esta prerrogativa não é conferida a qualquer membro, mas apenas e tão somente ao chefe do Poder Executivo e, em caso de abuso, pode ensejar sua responsabilização. Então, ele não pode esbanjar esse direito que ele tem, tá? Tem que ser algo bem pontual, tá bem? Não dá mais ênfase porque realmente cai. Um questionamento comum que os alunos apresentam é se o Tribunal de Contas aqui pode vir pegadinha, tá? É nessas coisas que a gente tem que dar ênfase. Um questionamento comum que os alunos apresentam é se o Tribunal de Contas pode desempenhar o controle de constitucionalidade. Isso está na súmula 346 do STF. O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do poder público. Mas o próprio STF também declarou ali no Mandado de Segurança 35.824, o Tribunal de Contas da União, órgão sem função jurisdicional, não pode declarar a inconstitucionalidade de lei federal com efeito erga omnes, tá bem? E vinculantes ao âmbito de toda a administração pública. Então, ele vai poder vai poder apreciar essa constitucionalidade, porém, somente com efeito vinculante ali interpartes, né? Somente entre as partes, nunca erga omnes. Ou seja, só existe tal espécie de controle em concreto e com efeito entre as partes, jamais em abstrato, com eficácia erga omnes, sobre pena de usurpação de sua competência constitucionalmente estabelecida. Então, sempre que o Tribunal de Contas for fazer um controle de constitucionalidade, o efeito será somente interpartes e nunca erga omnes, tá? Essa aqui é bem passível de pegadinha, não lembro agora se já caiu como pegadinha. Eu tenho minhas dúvidas, mas eu vou colocar questões para vocês, já vamos descobrir. Agora 4, o controle difuso. Esse é o próximo tema que eu vou começar a escrever para vocês sobre o controle difuso, tá bem? Então, hoje eu mando esse resumo para vocês e vou mandar questões também pra gente resolver somente desse tema, tá? E semana que vem nós vamos ter muitos mais vídeos assim, mais curtos, falando de cada resuminho para vocês, tá bem? Esse domingo tem simulado, vou preparar agora um simulado bem legal para vocês, vai ser um simulado exclusivo esse domingo também, tá? Então, se preparem, vai ser bem legal, vão ser questões aí que a gente trabalhou durante toda essa semana,
E semana que vem a nossa demanda de conteúdo vai aumentar aqui na mentoria, tá? Fiquem cientes que semana que vem eu vou puxar um pouquinho mais por vocês. A gente vai dar um gásinho ali, mas vai ser muito bom, nada de ruim, claro. É que tá sendo necessário. Chega sexta-feira de manhã bem cedo, eu começo a fazer uma leitura geral antes de fazer ali o simulado e coisas. E a gente precisa dar um gásinho a mais essa semana, tá? Então, coloquem tudo em dia que vocês puderem nesse final de semana, se vocês têm coisas atrasadas para estudar. Façam um simulado domingo ou até segunda-feira à meia-noite para receber o feedback individual, entrar ali no nosso ranking, tá? Todo mundo que está aqui na mentoria, participem, tá? A gente tem aqui uns 10 alunos na mentoria, temos aí 4 alunos que estão ativamente participando. Não adianta só se inscrever, tem que participar. Então, tentem, por favor, participar bastante. E assim que eu aumentar ali o valor da mentoria, a gente vai começar a ter esses vídeos também lá dentro da plataforma, para vocês poderem ver quando vocês quiserem, sem interrupções do YouTube ou qualquer coisa assim. Tá bem? Sempre melhorando aí o nosso serviço, né? Quero apresentar uma experiência melhor para vocês e com certeza vai dar certo. Já deu certo, tá? Um beijão da prof. Esse é o meu recadinho de hoje e se preparem para a semana que vem. Se organizem que tem muita coisa vindo aí, tá? Um beijão, até semana que vem.